Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora mais uma edição do Expresso Meio-Dia, com notícia, atualização, informação e jornalismo na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 11 graus Celsius, né? Céu aí ensolarado, sem a presença de nuvens, contrariando o amanhecer com nevoeiro que nós tivemos neste inverno rigorosíssimo que assolapa o estado do Rio Grande do Sul. Iniciando o nosso giro de notícias dessa manhã, começamos pela página esportiva e vamos à dupla Grenal. Isso porque temos jogo do Tricolor no dia de hoje, Grêmio e Vitória. Partida aí eliminatória da Copa do Brasil, né? A penúltima competição do Grêmio no ano, e caso o Tricolor vença e confirma o resultado, ele passa para as quartas de final. O jogo será às 19 horas na Arena do Grêmio. O Tricolor venceu a partida de ida por 3-0, então, em tese, tudo certo para avançar para a próxima fase. Contudo, contando-se com o Grêmio na atual fase, não dá para se ter jogo como vitória acertada. Temos que esperar. O Grêmio aí deve ser em escalação definida, de acordo com a especulação, deve vir com Gabriel Chapecó, Wanderson, Jeromel, Juan e Cortez, Thiago Santos, ou Lucas Silva, ou Fernando Henrique, Darlan, Léo Pereira, Jean-Pierre e Alisson, além do avanço por Ricardinho. Com Jean-Pierre no meio campo vai ser difícil mesmo, né? Seguindo as informações da dupla Grenal, rapidamente avançando antes que os comentários exacerbem o volume da notícia. No lado colorado, também não deixa de se estar em igual situação de dificuldade. Pressionado pela má fase do Internacional, o vice de futebol pede demissão. João Patrício Hermann deixou o clube colorado na noite de ontem, depois de ver os protestos contra o seu trabalho na direção colorada. Segundo as informações, na noite de ontem, em um texto divulgado pelo Inter, o presidente Alessandro Barcelos assumirá o dia a dia do Departamento de Futebol Colorado até que um novo nome seja anunciado. Por enquanto, não há prováveis substitutos. A pressão sobre Hermann aumentou desde a última sexta-feira, quando uma torcida organizada estendeu faixas de repúdio a ele e a alguns jogadores nas arquibancadas do Beira-Rio. Entre as frases estava, abre aspas, o pior elenco da história. Se tá ruim pro Grêmio, também tá ruim pro Colorado. Basta aos gaúchos prestar atenção na seleção brasileira de futebol, que vai às finais da Olimpíada de Tóquio e já temos adversário confirmado. Segundo as atualizações dessa manhã, o Brasil vai encarar a Espanha, né? Um jogo aí para definir quem ficará com a medalha de ouro nas Olimpíadas 2020. O confronto é para o próximo sábado, no horário local, por volta das 8h30 da manhã, na cidade de Yokohama, a mesma onde o Brasil ergueu o pentacampeonato em 2002. Então, os garotos do Brasil pegam os garotos da Espanha nesse jogo emocionante que nós teremos no próximo sábado. Atualizando para você as últimas medalhas aí da noite no Japão, dia no Brasil. Thiago Braz levou a medalha de bronze no salto com vara nas Olimpíadas de Tóquio. Ele foi campeão no Rio em 2016. O paulista de 27 anos fez a melhor marca da temporada e ficou em terceiro lugar no Estádio Olímpico. Atleta brasileiro, então, alcançando o pódio também aí através da medalha de bronze. Mais uma medalha para o Brasil. Parabéns ao Thiago Braz. Vindo para a nossa região e atualizando você das informações que temos à disposição nessa manhã, começamos o giro por Nova Prata, onde o Hospital São João Batista fez uma prestação de contas à Comissão de Municípios que investem na Casa de Saúde.
A comissão foi criada com 2 representantes de cada um das 8 cidades que formam o consórcio de manutenção do hospital. Prezando pela transparência e pela seriedade com o trato da coisa pública, incluindo os recursos financeiros, há mais de 3 anos, a administração do Hospital São João Batista de Nova Prata solicitou aos municípios com os quais mantém relação na gestão plena da saúde que criassem uma comissão para a qual são prestadas as contas em periodicidade bimensal. Em 2021, após a renovação e atualização dos contratos, a comissão foi composta por 16 pessoas, 2 de cada cidade que fazem parte do consórcio regional de saúde, tais sendo Nova Prata, Protásio Alves, André da Rocha, Guabiju, Nova Araçá, Paraí, São Jorge e Vista Alegre do Prata. Além da prestação de contas, o Hospital São João Batista disponibiliza à comissão a possibilidade de vistoriar com agendamento os serviços prestados, conforme destaca o gerente da Casa de Saúde, o senhor Marcos Santori. A primeira prestação aconteceu na última sexta-feira, dia 30, no auditório da Casa da Cultura de Nova Prata e contou com a presença dos prefeitos e dos secretários dos referidos municípios. Santori apresentou todas as informações dos meses de maio e junho desse ano, detalhando as receitas, as despesas, os atendimentos realizados para a população de cada município. O administrador também disponibilizou as planilhas impressas e digitalizadas. O presidente da instituição de saúde, o senhor Fernando Lenze da Silva, participou do encontro e salientou que o objetivo da instituição é oferecer total transparência na gestão dos recursos públicos, mostrando as receitas, as despesas, os números de atendimento, especificando os serviços. Ele também solicitou que haja uma vistoria técnica para os procedimentos que a comissão julgar necessários. Então, transparência total no Hospital São João Batista junto às cidades da nossa região. Avançando no nosso conteúdo regional, a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata aprovou o projeto de tombamento da Avenida Borges de Medeiros e da Praça da Bandeira. O tombamento compreende a arborização da Avenida Borges, o calçamento do passeio público e a pavimentação da pista de rolamento, não afetando as residências. Segundo informações, o projeto de lei 22/2021, que declara o tombamento da Avenida Borges de Medeiros e da Praça da Bandeira, instituiu como protegidas e imunes a cortes as árvores presentes em ambos os locais, assim como delimita a manutenção da integridade da pista de rolamento e dos passeios públicos. A autoria é do vereador Cláudio Dilda. O tombamento alcança aí as arborizações e o calçamento, não afetando as residências. Segundo o autor do projeto, vereador Dilda, além dos aspectos urbanísticos e estéticos, várias outras razões poderiam ser elencadas para justificar a necessidade e não somente a conveniência de conservar integralmente os espaços mencionados, tais sejam a Avenida Borges e a Praça da Bandeira, como elementos inquestionáveis da memória histórica e do processo urbanístico de Nova Prata, tratando-se de história viva, destacou o professor Cláudio Dilda. Em Veranópolis, também um projeto inovador é aprovado na Câmara Municipal de Vereadores na última sessão. Segundo as informações, o controle populacional de cães e gatos será feito através de um programa municipal de castração. O programa buscará reduzir o abandono de animais e também o nascimento descontrolado de cães e de gatos. E foi aprovado na sessão de ontem a proposição 124/2021, que dispõe sobre a realização de um programa de controle habitacional. O projeto é de autoria da vereadora Adriane Parisi, do MDB, e foi endossado também por Maragaribe Guzzo, do MDB. Na justificativa, se coloca o necessário ponto de vista da superlotação de animais que vem tomando
um alarmante problema de saúde pública nos últimos anos, evidenciados pelo abandono e os maus tratos, além da superlotação do canil municipal. Trafegando pela Serra das Antas e chegando a Bento Gonçalves, a gente se depara sempre com os pardais que fiscalizam o limite de velocidade dos veículos. Por conta de diversas reclamações, os pardais da BR-470 serão reavaliados. Instalados no final de 2020, os controladores de velocidade na altura do quilômetro 217 da BR-470 vão passar por uma reavaliação. Algumas pessoas acreditam que o pardal esteja mal posicionado. Ele foi instalado antes da curva e numa subida, e não antes do retorno. Dessa forma, os condutores que dirigem no sentido Bento Gonçalves-Veranópolis não reduzem a velocidade, ao ponto que auxiliaria na travessia dos veículos que desejam mudar de sentido. Por conta disso, o DENIT informou através de nota que está verificando e monitorando o melhor local para ser instalado o referido controlador de velocidade. Em Bento Gonçalves, também uma notícia inusitada: um gato do mato, popularmente conhecido como jaguatirica, foi capturado em uma residência. Segundo as informações, o animal silvestre foi resgatado por volta das 23 horas da noite de ontem. Um homem compareceu ao quartel do Corpo de Bombeiros solicitando ajuda da guarnição para retirar o animal que estava preso embaixo do painel do seu veículo. Desculpe, não era uma residência. O bicho foi resgatado e colocado em uma gaiola e será entregue ao pelotão da Patran, que fará o destino adequado de reinserção da natureza. O gato do mato não estava ferido, porém bastante arisco, como popularmente é conhecido. Em Bento Gonçalves também foi inaugurada a sala multiuso e os camarins que vão fazer parte da Fundação Casa das Artes. Segundo as informações, com o foco no aprimoramento dos equipamentos culturais do município, a administração pública realizou na última segunda-feira o ato de entrega das obras do subsolo da Fundação Casa das Artes, que faz parte do projeto Repensar para Crescer. Os trabalhos iniciaram no segundo semestre de 2020 com a finalidade de realizar melhorias na infraestrutura cultural, já oferecida pela instituição. Dessa forma, foram criadas para o espaço camarins, uma sala multiuso, além do acréscimo de elevadores que tornaram o local acessível às pessoas com necessidades físicas. A obra tem um total de 380 metros quadrados e compõe o complexo cultural formado pela Rua Coberta, o Museu do Imigrante e a Praça Ismael Scuzel e a Casa das Artes como fundação, que tem como meta a execução de atividades artísticas e culturais por toda a comunidade de Bento Gonçalves. Falando em Bento Gonçalves, não há como não mencionar vinhos e espumantes. E um recorde na venda desses produtos foi registrado nesse ano de 2021. As vinícolas brasileiras seguem brindando um bom momento com a produção nacional do mercado interno. Segundo as informações, de janeiro a junho desse ano, a venda de vinhos finos brasileiros praticamente alcançou todo o volume registrado em 2019. Se comparado ao mesmo semestre de 2020, o crescimento foi de cerca de 41%, passando dos 10,8 mil litros vendidos para 15,2 mil litros. Os espumantes também estão em alta, com destaque para o tipo Brut, que alcançou a venda de mais de 3.700 litros, correspondente a um incremento de mais de 50% comparado com o mesmo período do ano passado. Os moscatéis também tiveram uma alta de 43%. O suco de uva, que vinha amargando uma queda, teve um crescimento discreto de 13,5%. Os dados são da União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra, com base no Sistema de Cadastro Vinícola da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul.
Nunca antes na história, a vitivinicultura brasileira vendeu tanto vinho e espumante para o mercado interno como neste ano. Seguindo pela serra, nós vamos até Farroupilha, onde uma campanha de recolhimento de vidro vai acontecer no próximo sábado. A entrega dos materiais pode ser feita no estacionamento da SEAC. É a terceira edição da campanha de recolhimento de vidro, que vai ser realizada sábado, dia 7, das 8 até as 12 horas, na cidade de Farroupilha. E a entrega pode ser no estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na rua 14 de julho, número 713. Qualquer tipo de material de vidro poderá ser recebido, como potes, copos, garrafas, chapas, entre outros, com exceção de lâmpadas que têm um destino diferente. O presidente da Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Farroupilha, José Pancotto, fala que o evento deve ser prestigiado pela comunidade. Seguindo com as notícias e as informações, vamos a Caxias do Sul, que nesse dia recebeu aí mais de 26 mil doses de imunizante. O governo do estado entregou aí, através da Secretaria Estadual de Saúde, um lote com mais de 26 mil doses de vacinas para a cidade de Caxias do Sul. Posteriormente, esse lote será distribuído a todas as cidades atendidas pela 49ª Coordenadoria. Num total, são 26.234 doses que farão com que a campanha de imunização avance nos municípios da Serra. Polêmica feita e posta pela Câmara de Vereadores. Ontem noticiamos no Conecta News o fato de que uma comissão formada pelo Poder Legislativo caxiense pretendia investigar a contribuição sindical descontada de funcionários de diversas empresas. O líder do Sindicato dos Metalúrgicos questiona a intenção dos vereadores com esta fiscalização. Segundo as informações, Assis Melo, que já foi deputado federal e hoje é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, está aí também a par dessa situação. Segundo a frente parlamentar, não há uma aprovação prévia e muitas vezes as informações são omitidas dos trabalhadores. Além disso, o documento diz que as entidades estariam cobrando compulsoriamente, ou seja, de forma obrigatória, e solicitando às empresas que descontassem dos funcionários, sem a preservação da oposição ou ainda dificultando este processo. Assis Melo responde que não discutirá as versões, mas afirma que as decisões das categorias são tomadas em assembleia, sempre em conjunto com os trabalhadores, e ressalta que não há ilegalidade nos processos admitidos pela entidade. Quanto à contribuição sindical, Assis reforça que ela está prevista uma participação mensal dos empregados não associados ao sindicato, mas que é possível se opor a este recolhimento. Pela regra, a contribuição negocial isenta o empregado do desconto da contribuição assistencial, referente ao mês de junho de 2022, data base da categoria para os descontos. A polêmica avança enquanto os lados conflituam as suas versões. Rumando para a metade norte, Lagoa Vermelha e as informações de um lagoense que em um golpe acabou tendo um prejuízo de R$40 mil com a compra de bitcoins. De acordo com a delegacia de polícia, um morador da cidade informou esse prejuízo após realizar a compra de criptomoedas no ano de 2019. Na primeira compra, em fevereiro daquele ano, a vítima adquiriu R$10 mil em bitcoins. Meses depois, teria comprado R$30 mil. O combinado é que a empresa responsável pela negociação, tempos depois, também faria a conversão na cotação atual e depositaria a quantia em conta em banco. Porém, isso nunca aconteceu. Suspeitando do golpe e do estelionato, a vítima procurou a polícia. O valor apurado de cada Bitcoin no dia de hoje alcança a casa dos R$199 mil. Feliz de quem detém bitcoins aí na sua carteira de investimento.
Lembrando que para o Bitcoin alcançar valor, alguém tem que comprá-lo, ou seja, ele tem que ter liquidez. Seguindo com as informações, em Lagoa Vermelha também 40% da fiação que transpassa os postes de energia do município não são utilizados e a poluição visual causada pela grande quantidade de cabos chama a atenção da população. Em uma reunião realizada semana passada com a RGE, a Prefeitura e empresas de telefonia e internet, foi traçado um plano para a retirada da fiação obsoleta. Segundo o colaborador da Girard Net Provider, Everson Casale, quase metade dos cabos de fiação em Lagoa Vermelha estão fora de uso. E as empresas que utilizam esse tipo de transmissão iniciarão uma retirada dos cabos que estão inutilizáveis aí pelas autoridades públicas. Seguindo pela região norte, Vila Maria traça um plano de ação para apoio ao agricultor e à pequena propriedade rural. Segundo as informações, o incentivo às propriedades vão abarcar diversos serviços realizados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Como forma de auxiliar e trazer melhorias ao meio rural, a administração, juntamente com as secretarias respectivas, traçaram um plano de incentivo às propriedades. Nos últimos dias, diversos serviços vêm sendo realizados, entre aí os serviços de construção de aviários, galpões e afins, a limpeza de açudes, a sistematização de áreas agrícolas e a colocação de tubos nos acessos às propriedades e empreendimentos rurais. Além de prestação de serviço, o Plano Municipal de Incentivo à Propriedade Rural vem para melhorar a qualidade de vida e facilitar o serviço do agricultor. Na capital do Planalto Médio, Passo Fundo, desde a noite de ontem, diversos protestos são realizados e eles pedem moradia digna e um bloqueio na entrada do bairro Záquia e que segue acontecendo até essa manhã. Segundo os manifestantes, o trânsito não será liberado na rodovia enquanto as autoridades não comparecerem no local. Eles afirmam que ficarão interrompendo o trânsito até algum retorno das autoridades seja prestado. E o bloqueio ficará em outros pontos nas imediações. O protesto começou ontem à noite e prossegue hoje pela manhã, e a ocupação 4 do bairro Záquia, os moradores estão manifestando moradia digna, segundo eles, presente na Constituição. Um dos representantes declarou que eles não têm nada além de suas casas, nem para onde ir, e 30% dos trabalhadores da ocupação perderam seus trabalhos devido à pandemia. Após receberem uma ordem que em 30 dias precisam desocupar os terrenos, os moradores da ocupação consideram essa ordem injusta e dizem que não vão liberar nem os terrenos, nem o trânsito. Então, impasse aí no Planalto Médio. Antes dos nossos intervalos comerciais, lembrando que contamos com o apoio da Funerária Dec Giovanni e da Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, nós vamos com uma matéria especial até a cidade de Paraí, prestigiar o projeto do programa Bônus Metrologia, desencadeado pelo Sebrae, em parceria com a Emater e a Prefeitura Municipal. E você toma pé e conhecimento do que trata esse projeto na próxima matéria. Depois do comercial, eu retorno com as informações do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, aqui no seu Expresso Meio-Dia. Pensando no produtor, no agricultor, o município de Paraí, com a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Emater e Sebrae, estão desenvolvendo um projeto que vai facilitar as amostras do solo, da água e da folhagem dos produtos dos agricultores aqui do município. Orivaldo e Rejane vão nos explicar um pouco mais sobre este projeto. Bom, então o município já vem fazendo um trabalho de parceria de longa data com o Sebrae, e dentro dessas parcerias existiu a possibilidade de se reativar a questão do programa Metrologia.
Aqui em Paraí, que estavam sendo beneficiadas eram as análises das agroindústrias, então nós temos as agroindústrias, depois que foram instaladas a questão do sistema de inspeção municipal, então de tempos em tempos todos os produtos eles passam assim por análise para ver se estão dentro dos padrões de comercialização de garantia de segurança alimentar. Então, seguindo este mesmo beneficiamento quanto ao pessoal das agroindústrias, o SEBRAE levantou a possibilidade de passar para outras análises, no caso. Então, a partir do novo convênio, então o município também estará beneficiando agricultores com amostras de análise de solo, análise de água, análise foliar. Então, abre-se o leque assim, para beneficiar os produtores. Como é que funciona? Então, no primeiro momento, a metrologia só é permitida com laboratórios que tenham sim uma qualidade diferenciada. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul só tem 2 laboratórios que se permitem fazer esse convênio, que é a UX Caxias do Sul e o Aperfeiçolo aqui de São Jorge. Pela logística que existe, nós temos a possibilidade, tanto é que o laboratório aqui de São Jorge ele tem uma logística já toda semana ele recolhe aqui no município, já de alguns anos, então todas as quinta-feiras e as sextas-feiras eles passam no município e recolhem essas análises para fazer a interpretação delas. Então, como é que funciona no município? Frente ao convênio, o SEBRAE nos permitiu até um valor em torno de 500 análises por ano, que é o convênio que a gente tem com eles, de análise de solo. Então, os produtores recolhidas as análises, nós da Emater recolhemos, a cooperativa recolhe essas análises, já tem produtor sim, que já tem capacidade, já foram treinados, capacitados para fazer esse recolhimento das análises. Elas são recolhidas, eles têm que pagar no primeiro momento, recolher esses 40%, que hoje fica na faixa de R$ 22,00 o custo da análise, e os 60% eles são beneficiados sim com a parceria Prefeitura Municipal e SEBRAE. Então o custo hoje para um produtor de uma análise de solo ela vai ficar na faixa de R$ 22,00, sendo todo o procedimento que tem. Então, no primeiro momento, existiu toda essa parte Prefeitura e SEBRAE. Na sequência, o município fez uma proposta que passou para a Câmara de Vereadores, para a questão de uma lei, tem que ser feita uma lei, a parte toda ela foi feita, passou, está aprovada. Então agora já estamos desfrutando sim dessa possibilidade de encaminhamentos, que é o que já está acontecendo no município. Então, que o produtor, para se beneficiar, tem que ficar claro, eles têm que ter bloco de produtor no município, e dentre as atividades que ele tem lá registrado no bloco, se chama CNAE, é o cadastro de atividades econômicas que ele tem desenvolvido. Então tem que ter ou milho, soja, trigo, bovinos de leite, suinocultura, avicultura, enfim, ele vai ter cadastrado as suas atividades para ele se beneficiar sim desse programa. E na sequência, que é uma prática que pouco se faz, ela vai ser reiniciada, porque já se trabalhou lá anos atrás a questão de análise foliar. Então, que a análise de solo, ela nos dá como é que está a parte química do solo, ou seja, a parte onde as raízes surgem, né? E a parte, de fato, foliar, ela nos dá como é que está a questão da produção, como é que está o vigor da planta, na fruticultura e também nas culturas de verão, que seja soja e milho. Também dando sequência assim, a esse rol de produtos que podem ser feitos, nós vamos ter a grande oportunidade de poder fazer análise de água. Tem muitas famílias que têm aquela sua fonte de água, que ela, por um motivo ou por outro, talvez está meio abandonada, não está sendo muito usada. Então agora, nesse programa de metrologia, vai ter dias de coleta, o produtor vem e se inscreve aqui na prefeitura, porque a água é uma coisa que vai ter que ser coletada por alguém da prefeitura, enfim, e para depois, porque ela tem que ser coletada e no mesmo dia ela tem que chegar ao destino para fazer sim a interpretação dela. A princípio, tem tudo para dar certo, mais uma coisa boa que vai acontecer, que todo mundo vai poder sim ter esse diferencial. Os municípios muitos já nos procuraram, como é que foi os passo a passo que a gente fez, então é tranquilo. O problema é é que haja assim um comprometimento do poder público com o SEBRAE de fazer essa parceria e eles têm os laboratórios credenciados para poder participar desse programa. Dando sequência aos trabalhos da agricultura, mais uma vez pensando nos agricultores, criamos então juntamente com o SEBRAE o bônus metrologia. Então sempre pensando então no custo menor para o agricultor, além do conhecimento do tipo de solo que ele tem na sua lavoura, para fins de produção, de uma melhor produção.
Quando os produtores eles nos procuravam, eles pagavam R$ 55 a análise do solo. Hoje eles pagam 22. Nós temos em torno de 400 análises e com isso nós esperamos que os produtores produzam mais, consequentemente ficarão melhores em suas propriedades e, consequentemente, a produção será bem melhor para toda a família. Hoje já temos um cadastro, em torno de 100 cadastros. Quem tiver interesse, que nos procure a Emater, na pessoa do Rivaldo, que ele nos passará então para efetuarmos o cadastro e posteriormente então as coletas para a análise do solo. Acreditamos que esse tipo de atitude, esse tipo de prática trará cada vez um melhoramento na propriedade e consequentemente fará com que a família terá um retorno ainda melhor. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Pedras Andretta, há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Retornando ao vivo para você, o Expresso Meio-Dia dessa terça-feira, pontualmente 12h30. Basicamente ninguém na Avenida Placidina de Araújo nesse momento e a temperatura em Nova Prata está na casa dos 13 graus. Teremos aí um aplacamento da onda de frio que nós tivemos nas últimas semanas. As sugestões dizem que sim, contudo ainda existem previsões de que novas 2 frentes frias avancem nesse inverno para ele deixar aí mesmo todo mundo batendo os dentes. Aguardaremos a confirmação dessa temperatura. Seguindo com as notícias aqui do estado do Rio Grande do Sul, começamos por um fato
bastante contundente que partiu da Assembleia Legislativa. Uma das sugestões do plenário 20 de setembro é a proposição do pagamento através de um mutirão de cirurgias com o recurso das privatizações. A proposta visa utilizar parte dos valores alcançados nas privatizações das concessionárias de energia e água que sejam repassados diretamente ao custeio de cirurgias que estão represadas por força da pandemia. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, do MDB, anunciou no dia de ontem esta iniciativa como uma sugestão para reduzir ou zerar as filas de espera por cirurgias no Rio Grande do Sul. O comunicado ocorreu em um evento de apresentação dos resultados de uma pesquisa que mediu as prioridades e expectativas dos gaúchos em relação à saúde no Salão Júlio de Castilhos. A iniciativa considera também um estudo encomendado pelo Legislativo em parceria com o CREMERS por meio de um termo de cooperação realizado pelo Instituto de Pesquisas de Opinião no mês de julho, que identificou a necessidade de atendimento das demandas reprimidas, tanto de consultas quanto de exames que não foram realizadas nos anos de 2020 e 2021. Seguindo com as informações e notícias, o Estado promete analisar as demandas encaminhadas após as reuniões regionais sobre os planos de concessão das rodovias gaúchas. Segundo informações, alternativas que visam analisar outras possibilidades, como descontos nos futuros pedágios, estão sendo observadas pelo Piratini. A cidade de Farroupilha recebeu o secretário extraordinário de Parcerias Estratégicas do Estado, o senhor Leonardo Busato, para um novo debate sobre as concessões de rodovias gaúchas nessa semana. Prefeitos, deputados e lideranças da região puderam apresentar críticas e reivindicações ao planejamento do governo do Estado. Segundo as informações, partiu de Caxias do Sul a sugestão de uma previsão de túneis de passagem e de passarelas e a cobrança por inclusão de duplicação nos eixos. Outra questão é o abatimento no valor das tarifas de pedágio para munícipes situados nos locais onde as praças serão instaladas. Segundo as informações que nós temos aí, a privatização da Corsan, já que falamos nessa pauta, poderá gerar prejuízo aos pequenos municípios, segundo a AECO. As informações dão conta de que a Corsan, que apresenta um lucro líquido na casa de 300 milhões de reais por ano, sendo que 25% vão para o Caixa do Rio Grande do Sul, cerca de 70 milhões de reais por ano. O Estado abrirá mão desses 4 bilhões em investimentos diretos com saneamento através da privatização da companhia. Contudo, a informação da Associação dos Engenheiros da Corsan, a AECO, dá conta de que essa privatização pode gerar um prejuízo para mais de 250 municípios que poderão ficar sem rede de atendimento caso a companhia hidráulica seja privatizada, pois simplesmente não será viável do ponto de vista econômico o investimento nas pequenas cidades. A Corsan atualmente atende 2/3 dos municípios gaúchos, totalizando 317 cidades. Dessas, pouco mais de 20% geram retorno financeiro. Por isso, através do subsídio cruzado e concentrado na Corsan, que é uma agente pública, se sustentam os serviços de saneamento nas cidades menores. E segundo o diretor da Associação dos Engenheiros da Corsan, a privatização coloca a prestação de serviços em risco. Destaque do nosso editorial: pela terceira vez em Porto Alegre, a banda norte-americana Kiss fará a sua turnê de despedida. O show, que originalmente estava marcado para acontecer no ano de 2020, foi transferido para 26 de abril de 2022.
Os mascarados do rock and roll estarão aí em local ainda não definido, passando, pela capital dos gaúchos. E segundo o vocalista e guitarrista Paul Stanley, é a última turnê. Serão os shows mais explosivos e grandiosos que já fizemos. Para aqueles que nos amam, venham nos ver. Caso você nunca tenha nos visto, agora é a hora. O convite aí, o local ainda será definido, mas Porto Alegre já tem data fixa e é 26 de abril. Seguindo com as atualizações, o Rio Grande do Sul tem mais 3 casos confirmados de variante Delta. Em investigação feita pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, foi confirmada no dia de ontem 3 casos da variante Delta. Um deles, residente na cidade de Canoas, foi informado pela Fiocruz. Outro deles também em Santana do Livramento e seus possíveis contactantes foram aí prestadas as informações. Dessa forma, 16 municípios: São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Santana do Livramento, Passo Fundo, Alvorada, Gramado, Canoas, Montenegro, Caxias do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Viamão, Guaíba, Triunfo, Esteio e Capão da Canoa também remeteram amostras para verificar a ocorrência da variante Delta. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS, cassou o registro do médico acusado de abuso sexual a 127 pacientes. Klaus Brodenbeck foi preso em Gramado no último dia 16 de julho. Ele acumula 127 ocorrências de diversos crimes de ordem sexual. Segundo as informações, pacientes do médico denunciaram essas práticas após aí uma operação policial que investigava o fato. Agora o médico está detido e teve o seu registro cassado pelo Conselho. Em Cruzeiro do Sul, um crime incomum chama a atenção. O registro de um furto de um Chevette, avaliado em R$25 mil, mobiliza as autoridades e deixa um dono com muita dor de cabeça. A vítima negociou um Chevette Tubarão clássico modelo ano 1976 pela rede social. O suposto comprador se disse morador de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E conforme as informações, um homem de 30 anos procurou aí registrando o furto como furto qualificado. Conforme o relato da vítima, ele estava negociando seu Chevette 76 Tubarão cor marrom, placa Mercosul, pela rede do Facebook. O comprador se disse morador de Caxias. Após a negociação, uma terceira pessoa teria proposteado aí o valor de R$25 mil na entrega do automóvel na cidade de Caxias. O proprietário enviou o carro a bordo de um guincho, na condição de liberá-lo após a confirmação do pagamento. O suspeito enviou um comprovante de um TED em nome de outra pessoa, sendo que o valor não entrou na conta do cruzeirense. Nesse período em que foi retirar o carro, pediu para testar o Chevette e não retornou mais. Em contato com o suposto comprador, esse informou que verificaria o cheque depositado e deveria compensar na segunda-feira. Conforme isso não ocorreu, a polícia investiga o caso. Na hora de vender seu Chevette, verifique se o valor entrou na conta. Seguindo com as notícias, também nessa manhã, um vereador da cidade de Cachoeirinha foi detido em uma operação policial que mirou aí uma organização criminosa, uma facção responsável por homicídios e tráfico de drogas. O vereador é irmão de um dos líderes da facção que foi alvo dessa operação. 250 agentes da Polícia Civil foram mobilizados em 60 viaturas e nessa manhã deflagraram a operação aí pela cidade de Porto Alegre e na região metropolitana. A Operação Cidade de Deus cumpriu 82 ordens judiciais na capital, em Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, Guaíba, Portão, Tramandaí e Pelotas. Entre os presos, Juca Soares, eleito vereador pela cidade de Cachoeirinha pelo PSD. Ele é irmão de um dos líderes da quadrilha e é investigado por envolvimento em esquemas ilegais.
Nas notícias do Brasil, nessa manhã, as inscrições para o SISU começam a partir de hoje. O sistema aí que garante o ingresso de alunos no ensino superior. O prazo para o processo seletivo termina no próximo dia 6. E estudantes de todo o país que participam da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio e pretendam estudar em uma universidade pública podem ingressar através do SISU, que tem as inscrições abertas a partir do dia de hoje, dia 3, e se encerram sexta-feira, dia 6. Seguindo com as notícias do Brasil, o Ministério da Justiça autoriza a retomada das visitas nos presídios. Segundo as informações, foi publicado no Diário Oficial da União de ontem a portaria autorizando o retorno gradual de visitas presenciais de cônjuges, companheiros e parentes a presos custodiados nas penitenciárias federais. De acordo com a portaria número 14, estão mantidas as visitas virtuais para o atendimento de advogados por intermédio da Defensoria Pública da União. Polêmicas do Brasil e em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito para investigar possíveis crimes do presidente Jair Bolsonaro em ameaças às eleições. Em outra frente, a Corte também decide enviar notícia-crime ao Supremo, pedindo que o presidente seja investigado no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. O clima vai esquentando entre Luiz Roberto Barroso e Jair Messias Bolsonaro, um chefe do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e outro presidente da República. O meio-campo dessa disputa está o voto impresso e a defesa da urna eletrônica. Então, aguardaremos as cenas de mais esse imbróglio. Afinal, o brasileiro não tem um dia de paz quando se fala de política. Seguindo com as notícias internacionais, o destaque do portal da BBC dessa manhã fala sobre os novos avanços da variante Delta e a preocupação dos chineses. Um novo surto de Covid-19 gera preocupação no berço do coronavírus, onde a doença se espalhou por vários locais. Segundo as informações, mais de 300 casos foram confirmados num espaço de 10 dias, fazendo com que a mídia chinesa se tome por notícias de novos surtos locais. Acredita-se que a variante Delta, de origem indiana, é altamente contagiosa e possa estar por trás dessa nova onda de contaminações. E o novo marco zero seria a cidade de Zhangjiakou, uma das 15 províncias chinesas que confirmaram os casos da nova variante, que também se espalha por Pequim e Wuhan. Sendo esses os principais destaques do seu Expresso Meio-Dia, nós ficamos por aqui, retornando no dia de amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um abraço a todos os telespectadores que nos acompanharam, uma ótima tarde a todos.